O Colégio de Consultores faz parte da estrutura de todas as dioceses católicas espalhadas pelo mundo. Tem a missão de auxiliar o bispo e o arcebispo na tomada de decisão. Vamos agora, nessa entrevista, entender um pouco mais sobre a atuação do Colégio de Consultores. E na nossa entrevista deste domingo, nós vamos compreender melhor o papel desempenhado pelo Colégio de Consultores. Para isso, vamos conversar agora com o Padre Amadeu Matias, ele que é o secretário do colégio. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre esse assunto com a gente. Olha, é uma alegria estar mais uma vez no programa Em Tuas Mãos para conversar com nossos telespectadores. Padre, eu gostaria então, inicialmente, que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que é o Colégio de Consultores. O Colégio de Consultores é um órgão das dioceses que auxiliam o governo diocesano, justamente para que o bispo diocesano, que tem a plenitude da ordem sagrada, ele tem a plenitude do governo, ele tem a plenitude do sacerdócio, do pastoreio, mas nós, enquanto comunidade de fé, temos este órgão que é ao modo de conselheiros, chamado Colégio de Consultores, que, como o nome diz, o bispo faz reuniões frequentes para apresentar situações especiais da diocese, pedindo o apoio, pedindo o conselho, pedindo de alguma maneira iluminação para determinadas situações. Então, o Colégio de Consultores é um órgão de governo que auxilia o bispo na sua ação evangelizadora. No nosso caso, nós auxiliamos Dom Juarez no governo da Arquidiocese de Teresina. E é interessante que quando o bispo chega, aquelas cartas apostólicas que vêm do Papa, elas são apresentadas ao Colégio de Consultores. O Colégio de Consultores representa o clero, representa a diocese, justamente nessa legitimidade do ofício que o bispo assume em nome da Igreja na nossa diocese. E por que é tão importante, tão necessário esse auxílio dado pelos membros do Colégio de Consultores? Há uma corresponsabilidade na ação da Igreja. Então, o Colégio de Consultores dá ao bispo legitimidade a algumas ações do governo diocesano. Por exemplo, na hora de vender imóveis, o arcebispo precisa da anuência dos conselheiros. Então, de um lado, vejam, há o papel consultivo e há determinados momentos que a ação do conselho, ela é, de algum modo, deliberativa. Então, isso é assim muito belo porque nós somos um corpo, o presbitério. É claro que não existe o presbitério, não existe a diocese sem o bispo. Ao mesmo tempo em que o bispo tem a plenitude do seu ministério, tem a sua autonomia e a sua validade pelo próprio ofício que ele recebe da igreja por ser bispo, mas ao mesmo tempo, inserido no presbitério, na diocese, ele tem esse grupo de padres, que é um grupo, no nosso caso aqui, somos 8 apenas, que regularmente o arcebispo consulta. E por isso é importante, porque o arcebispo precisa também dessa repercussão, não é, daquilo que a diocese está vivendo. O arcebispo precisa também desses posicionamentos dos colegas, quero dizer, dos presbíteros, para que ele então leve adiante o próprio governo. Estaria ligado a esse aspecto que na política há o aspecto da governabilidade, não é? É claro que nós somos cooperadores e trabalhamos numa perspectiva de fé e, ao mesmo tempo, há uma responsabilidade que precisamos assumir e ser corresponsáveis com o bispo, para dizer, o bispo não fez só, o bispo fez com o seu colégio de consultores, como o bispo faz também com o seu colégio de presbíteros,
como o bispo faz também com o seu conselho presbiteral, como faz também com o seu conselho de pastoral, o seu conselho econômico. Por exemplo, uma das atribuições do conselho do Colégio de Consultores é legitimar aqueles que serão do conselho econômico da diocese, justamente porque são aqueles que vão olhar as contas, está ligado à parte administrativa, mas a nossa ação, ela tem uma abrangência total com a diocese, mas ela é restrita, porque aí tem outros órgãos, como o Conselho Presbiteral, que aí trata diretamente de questões pastorais que se referem aos padres, tem o Conselho Pastoral, que trata de questões ligadas à ação evangelizadora, tem o Conselho dos Diáconos, tem o Conselho dos Leigos, né? Então tu vês que é uma igreja sinodal, faz parte da sinodalidade, comunhão e participação. Do arcebispo, ele tem a plenitude do poder no governo diocesano, seja jurídico, seja sacramental, e ao mesmo tempo ele vive dentro desse âmbito dos seus colégios. Padre, e por quem que é composto esse colégio de consultores aqui na Arquidiocese de Teresina? O colégio de consultores na Arquidiocese de Teresina é composto pelo arcebispo, pelo vigário-geral e por 8 presbíteros que somos escolhidos pelo bispo, mas escolhidos dentre os presbíteros do Conselho Presbiteral. O Conselho Presbiteral, ele é um conselho maior, no qual estão presentes os vigários forâneos, estão presentes representação do clero, representação dos formadores, representação das associações dos padres, como a Provita, o Fundo de Sustentação do Clero, não é? A coordenação de pastoral, e estão presentes também presbíteros eleitos pelos padres. Numa votação livre é feita a eleição. Dentre esses presbíteros do Conselho Presbiteral, o arcebispo escolhe então esses 8 representantes. A atual composição do Colégio de Consultores da nossa arquidiocese está assim definida: Dom Juarez, o nosso arcebispo, o padre Toni, que é o nosso vigário-geral, e aí nós temos o padre Vanderlei, o padre Leonildo, o padre Klebert, o padre Ranieri, o padre Antônio Evandro, o padre Amadeu e o padre Deodato. E aí nós temos esse grupo de colegas. Quando uma arquidiocese ou diocese está vacante, né, de seu bispo ou do arcebispo, como o colégio de consultores ele deve agir? Uma das importâncias do colégio de consultores é justamente a continuidade do governo diocesano. É o bispo que governa uma diocese. Mas quando o bispo é transferido, se a Santa Sé não nomeia um administrador apostólico, cabe ao colégio de consultores, no prazo de 1 semana, regulamentado pelo Código de Direito Canônico, se reunir e escolher, dentre eles ou da diocese, um padre para o governo da diocese, para compor o padre que vai se chamar o administrador diocesano, o ecônomo da diocese, esses ofícios ali, não é? E então eles ficam responsáveis pelo governo da ação evangelizadora, enquanto espera a nomeação do próximo, daquele que vai suceder, não é? O bispo que foi transferido. Isso aí é uma sabedoria da igreja. Por isso que o colégio de consultores não cai quando um bispo é transferido. Ele permanece com a sua vigência até determinado decreto
o que é que o bispo novo vai fazer com uma nova eleição. É uma sabedoria da igreja ter um colégio de consultores para a continuidade do governo de uma diocese, seja o governo da organização da cúria, da vida de seminário, dos funcionários, da organização em que os compromissos da diocese, eles não ficam suspensos. Há uma limitação de poder para o administrador, que é do colégio, que não é bispo, mas ao mesmo tempo há uma autoridade tal que ele representa a nossa diocese. A nossa diocese, eu digo nossa, quando é o caso, né? Nós tivemos anos atrás o Padre entre Dom Sérgio e Dom Jacinto. Padre Toni foi o administrador diocesano. Ele nos representava com os outros bispos da província. Ele se sentava, ele não era bispo, mas ele tinha a responsabilidade da igreja e ele então se sentava com os outros bispos nas reuniões, como se fosse bispo, quer dizer, não é bispo de fato, mas torna-se responsável pela igreja de direito, né? Isso aí é assim maravilhoso. Como é importante essa colegialidade. Colégio de consultores está ligado à colegialidade. Assim como o bispo governa com os outros bispos em comunhão com o Papa, o bispo na diocese governa em comunhão com seus leigos, em comunhão com seus religiosos, em comunhão com seus presbíteros, especialmente nos conselhos, dentre eles este lindo conselho que é o Colégio dos Consultores. Padre, eu gostaria então de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por esclarecer sobre esse importante assunto. Olhe, a gratidão é minha, porque falar as coisas da igreja me fazem bem, porque vivo a minha vida para isso. Então espero que nossos telespectadores tenham ficado curiosos em relação a este colégio e compreendam a sua importância e ao mesmo tempo confiem que nós procuramos levar adiante o que Jesus pede: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo isso na Arquidiocese de Teresina.